Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Nossa atividade de hoje será de língua portuguesa e ciências. Então, a professora vai subir um pouquinho a folhinha, tá? E nós vamos iniciar com língua portuguesa. Como nós estamos treinando, a letra cursiva para melhorar a nossa caligrafia, fazer uma letra bem bonita, legível, caprichada, vocês vão fazer no caderno o alfabeto maiúsculo e minúsculo cursivo. A professora colocou hoje da letra A até a letra F, tá? Não é necessário fazer o alfabeto inteiro hoje, tá bom? Hoje nós vamos fazer somente essas 6 primeiras letrinhas aí do alfabeto. Lembrando, olha, que o que está pedindo aqui é para escrever a letra maiúscula e minúscula, tá bom? Terminando, de escrever aí a letrinha cursiva, o alfabeto cursivo, nós vamos então agora para uma fábula, tá? Nós vamos fazer a leitura e a cópia da fábula O Macaco e o Gato. Esta fábula, pessoal, ela não foi escrita por Ésopo, tá bom? Então, é uma fábula que foi adaptada e quem escreveu esta fábula foi Monteiro Lobato. Então, eu vou pedir para vocês aqui, já logo de início, prestar bastante atenção no vocabulário, tá? De como estar escrito algumas palavras que são usadas no texto, na fábula, e que é um pouco diferente, das que nós estamos acostumadas, visto que cada escritor tem o seu jeito, a sua personalidade na escrita de suas fábulas. Tá ok? Então a professora vai começar lendo aqui. O Macaco e o Gato. Simão, o macaco, e Bichano, o gato, moram juntos na mesma casa e pintam os 7. Um furta coisas, remexe gavetas, esconde tesourinhas, atormenta o papagaio. Outro arranha os tapetes, esfiapa as almofadas e bebe o leite das crianças. Mas, apesar de amigos e sócios, o macaco sabe agir com tal maromba, que é quem sai ganhando sempre. Foi assim no caso das castanhas. A cozinheira pusera a assar nas brasas umas castanhas e fora à horta colher temperos. Vendo a cozinha vazia, os 2 malandros se aproximaram. Disse o macaco: Amigo Bichano, você que tem uma pata jeitosa, tire as castanhas do fogo. O gato não se fez insistir e com muita arte começou a tirar as castanhas. Pronto. Uma. Agora aquela de lá. Isso. Agora aquela gorducha. Isso. E mais a da esquerda, que estalou. O gato as tirava, mas quem a comia gulosamente, piscando os olhos, era o macaco. De repente, eis que surge a cozinheira, furiosa de vara na mão. Espere aí, diabada! Os 2 gatunos sumiram-se aos pinotes. Boa peça, hein? Disse o macaco lá longe. O gato suspirou. Para você, que comeu as castanhas. Para mim foi péssima,
pois arrisquei o pelo e fiquei em jejum, sem saber que gosto tem uma castanha assada. Tadinho do gatinho, não é mesmo? Bom, pessoal, então, depois que vocês fizerem esta leitura, né, que foi escrita aí primeiramente por Monteiro Lobato, né? Vou voltar aqui um pouquinho lá na fábula, tá? Então, eu pedi para vocês observarem no texto algumas palavras, né, que nós não conhecemos. Ela não está no nosso cotidiano, no nosso vocabulário do dia a dia, né? Então, se vocês observarem, tem duas palavras aqui já em negrito e sublinhada, furta e maromba, tá? Então, são duas palavras novas que nós estamos aprendendo, tá? Que danadinho que foi o macaco, né? Olha só, o macaco, ele convida, né, o bichano, o gatinho, para roubar, né? Para roubar as castanhas que a cozinheira estava assando na brasa. Só que olha só que espertinho que ele é. Veja só como que ele é espertinho. Ele vai pedindo para o amigo ir tirando, e na medida que o gatinho vai tirando estas castanhas do fogo, da brasa, ele vai comendo, né? Até que no final surge aí a cozinheira brava, né, com uma vara na mão, ameaçando bater nos dois bichos, né, que estavam na cozinha dela. Então, olha só que safadinho que é o nosso personagem aqui. Então, depois da nossa leitura, nós vamos para o estudo do texto. Primeira pergunta: qual é o título do texto? Então, vocês vão ver, né? Vão subir lá no texto, vão prestar atenção, observar e vão colocar aí o nome do texto, da nossa fábula. Quem é o autor? Né? 3. Quais são os personagens do texto? 4. Onde se passa a história? 5. Cite as características dos personagens, né? Então, como eram esses personagens? 6. Qual dos dois sai sempre perdendo? 7. O que eles estavam querendo pegar? 8. O que aconteceu no fim? 9. No texto, existe duas palavras grifadas. Procure no dicionário seu significado e registre a que melhor se encaixa no texto. Então, vocês irão procurar no dicionário, né, o significado daquelas duas palavrinhas que a professora disse no início lá do texto, que estão lá grifadas, tá bom? Terminando aí o estudo, né, copiando o estudo e respondendo no caderno, nós vamos agora para ciências. E em ciências, nós vamos usar o livro do Ler e Escrever Natureza e Sociedade, tá bom? Então, vocês vão lá no livro de ciências, né, Natureza e Sociedade, a página é 123. Então, nós vamos para a sequência 1 de ciências, né? Nós ficamos aí algumas aulas, né? 4, 5 aulas, se não me falha a memória, falando sobre a fotossíntese, tá? Então, a primeira sequência do livro, né? A primeira sequência lá de atividade do livro de ciências, do livro da Sociedade e Natureza, vocês terão aí uma atividade para fazer relacionado a tudo que a gente vem estudando sobre a fotossíntese. Então, número 1. Depois de brincar e conversar sobre presas e predadores, discutam sobre as seguintes questões.
Então, pessoal, se nós estivéssemos lá na nossa escola, nós íamos fazer uma dinâmica, né? Então, quem é a presa, né? Na nossa cadeia alimentar, porque agora a gente vai ver também no próximo capítulo sobre a cadeia alimentar, né? Então, quem é mais forte? Quem é mais fraco? Como que fica, né? Nesse ciclo da cadeia alimentar, quem é a presa, quem é o predador, né? A mamãe já deve ter falado algumas vezes para vocês, né? Ou um dia é da caça ou outro do caçador, né? Então esse ditado tem a ver com o que está pedindo aqui para gente, ó. Presas, lógico que é o animal que está sendo caçado, né? E o predador é o caçador, é aquele que está caçando, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aqui, nessas questões A e a B, a opinião, né, de vocês, tá? Aí é pessoal, tá, gente? Então, cada um vai dar a sua resposta da sua maneira, daquilo que você entende, tá? As plantas também são seres vivos? Então, vocês vão responder aí com as suas palavras. Vocês acham que as plantas são seres vivos? Lembrando que seres vivos é tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz, torna-se adulto, né? No caso do ser humano, e morre. Então, voltando, ser vivo é tudo aquilo que nasce, se desenvolve, se reproduz e morre. Envelhece e morre, tá? Então, depois desta dica, vocês vão responder aí para a professora. As plantas também são seres vivos? Letra B. Do que elas se alimentam? Então, lembra que a gente já viu sobre o alimento, né? O que a planta necessita para para produzir o seu alimento, tá? Aí a letra 2. Leiam junto com sua professora o texto a respeito das plantas e retomem o que discutiram na questão anterior. As plantas e a fotossíntese. As plantas são seres vivos que produzem seu próprio alimento, produtores, através da fotossíntese. As de folha verdes, como as árvores, usam dióxido de carbono, luz solar e água para produzir açúcares, os quais fornecem a energia necessária ao crescimento das plantas. Esse processo cria oxigênio, que é respirado pelas pessoas, pelos outros animais e demais seres vivos. A luz do sol é essencial nesse processo. Dessa forma, ele é fonte primária de energia na cadeia alimentar. Então, esse pequeno resumo, né, de tudo que a gente viu na unidade 1 do livro de ciências, ele está escrito no Britânica Escola, Fotossíntese. Foi adaptado pela equipe SEAI e SEDUC, especialmente para a sociedade e natureza. Ele está disponível em escola.britânica.com.br/artigo/fotos e o acesso, né, dele foi em 30 de junho de 2020. Então, esse trechinho aqui, gente, a professora fez questão de colocar aqui, né, para vocês poderem estar lendo junto comigo, fazendo essa leitura, porque ele fecha, né? Ele vai fazer o fechamento, é um resumo de tudo que a gente veio conversando, discutindo, fazendo experiência, fazendo atividades, né? Para poder entender o que é uma fotossíntese, como ela se dá, né? E qual é a importância da fotossíntese para a planta, tá? Então, terminando aí, respondendo essas duas perguntinhas, nós também encerramos hoje,
né, a nossa aula de ciências, né? Hoje foi curtinha, pouca atividade para vocês aí, tô dando uma trégua, né? Um descanso para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida em relação a alguma pergunta lá do texto de língua portuguesa, ou se quiser tirar alguma dúvida também sobre as duas perguntinhas aqui da atividade de Sociedade e Natureza de Ciências, entre em contato no privado com a professora, faz a sua perguntinha lá, que eu estarei online para auxiliar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Beijinhos no coração de cada um de vocês. Tchau, meus queridos!